Olá, eu sou o professor Rafael, de língua portuguesa, e vou falar com o oitavo ano sobre os efeitos de sentido na persuasão publicitária ante o consumo consciente. E para introduzir o nosso assunto aqui, eu coloquei uma charge para o pessoal dar uma refletida, mas a questão é que a gente está o tempo todo sendo persuadido, sugestionado aí pelos textos publicitários através dos meios de comunicação, né? O que eu quero dizer é que estão o tempo todo tentando convencer a gente a consumir, a comprar, né? Contratar um serviço, sei lá, né? E nessa aula, então, a gente vai abordar a estrutura dos textos publicitários com efeitos de sentido, as falsas demandas na contramão do consumo consciente. Falsa demanda é uma falsa necessidade, tá? Que tentam convencer a gente que a gente tem para poder vender uma solução. A gente vai identificar e analisar os efeitos de sentido e conteúdo implícito nos textos publicitários. E no final tem aí um breve resumo do que foi aprendido com uma dica de exercício, tá bom? O anúncio publicitário ele é um gênero textual de linguagem mista, com elementos verbais ou não verbais, ou com os dois, né? A gente pode começar aqui pelo elemento da imagem, né? Geralmente tem uma imagem só. Aqui tem uma imagem principal, né, acompanhada de outras. Tem o título, que traz a mensagem principal aí da proposta do anúncio. O corpo de texto, que ele aprofunda a proposta do anúncio. Nesse caso aqui, ele tem um segundo título aqui, né? O logotipo é a identificação da marca, né? E o slogan, que é a frase de efeito, que tem a intenção de ficar aí na memória do pessoal, aí, né? Grudar na cabeça do pessoal. Então, assim, onde está esse tal de efeito de sentido aí que eu estou falando, né? O efeito de sentido ele pode ter ele pode ser de humor, de ironia, de ambiguidade, de duplo sentido, tá? Então aqui, essa frase, toma aí, cara, é uma frase ambígua, porque toma aí pode ser pega aí, né? Receba, né? Leva aí esse produto aí. E também toma de tomar a sopa, de beber, né? Então, os dois casos funcionam para a proposta aí do anúncio, né? Então você vê que é uma ambiguidade intencional para reforçar aí o imperativo, né? O verbo imperativo aí, toma aí, né? Tipo, que é para te persuadir, para te convencer a comprar a sopa, né? E vamos combinar aí que essas sopas instantâneas aí nem sempre são boas pro o ideal, né? Para nossa saúde. E isso também é uma questão de consumo consciente. Hein? Bom, agora, sobre falsas demandas, né, são falsas necessidades. Olha aqui um exemplo aqui do anúncio do iPhone, né? Ele fala: "Você tem muitos motivos para mudar para o iPhone". Aí você pensa: "Cara, que motivos são esses, né?" Então, assim, a princípio, na imagem a gente tem aqui quatro aparelhos, né? Quatro modelos de iPhone. A gente pode entender que você tem muitas opções de iPhone para mudar para o iPhone, tá? Mas tem um outro sentido, então eu entendo aí como um duplo sentido, porque no corpo de texto, que está pequenininho para vocês conseguirem ler, ele está descrevendo os recursos avançados que esses modelos têm em relação à concorrência ou a aparelhos antigos, né? Então, você pode ter motivos pessoais, você pode entender que cada modelo diferente é um motivo, ou que os motivos são os recursos, e em se tratando de consumo consciente, será que esses recursos precisam ser motivos para você inutilizar o seu antigo aparelho que gerou impacto ambiental para ser produzido? Né? É um caso para se pensar, né? A gente tem aqui um exemplo mais antigo de anúncio publicitário, calçado esporte Conga para quem só usa o que é moderno, né? A questão aqui é que existem outras formas implícitas de persuasão, né? A gente estava falando de efeito de sentido, mas aqui não tem humor, ironia, duplo sentido, ambiguidade, mas ele está insinuando alguma coisa. Ele quer dizer algo que não está escrito diretamente no texto, nem no corpo de texto ali, viu? Será que vocês conseguem me dizer o que ele está querendo dizer com essa frase para quem só usa o que é moderno? Tá? Tendo em vista que na nossa cultura
A pessoa que se identifica com o que é moderno, ela é moderna, ela é considerada uma pessoa atualizada, bacana, uma pessoa legal. Então, se você não usa o que é moderno, você é o inverso disso, você chega a ter um tom depreciativo. Então, se você não usa o produto que ele está falando, você é ultrapassado. Será que ele não está querendo incutir um medo da pessoa, dela ficar para trás, dela ficar fora de moda, né? Quantas pessoas não compram calçado sem precisar, celular, roupa, só para mostrar que é bacana, que é moderno, entendeu? Isso é um caso para se pensar, isso é uma questão de consumo consciente, tá? E a gente tem que lembrar que a indústria de calçados é uma das mais poluentes do mundo, tá? Junto com a da moda e de eletrônicos e tudo mais, entendeu? Então aqui na nossa aula aqui, vocês aprenderam a identificação e análise dos efeitos de sentido nos textos publicitários. Vocês entenderam que geralmente há mensagens implícitas de persuasão nos anúncios, ou seja, tentando convencer você a alguma coisa, hein? Quase sempre, quase sempre. E vocês exercitaram aí o senso crítico para lidar com isso, né? Então, assim, um exercício para a próxima aula é legal vocês procurarem exemplos de anúncios aí, recortes, do jeito que vocês conseguirem trazer, onde vocês suspeitam que tem tentativa de convencer você de uma maneira sutil, de uma maneira que não está direto no texto, né? Que a gente chama de implícito, né? E aí traz aí para próxima aula para a gente dar uma analisada se tem efeitos de sentido aí nesses textos publicitários aí. Tá? Eu deixei aqui uns links aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí nos temas que foram abordados nessa aula, tá? E por hoje é só. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.